Boa noite, quer dizer, boa tarde a todos que estão no Brasil. Espero que vocês estejam me vendo e me escutando bem. Estamos iniciando o nosso programa aqui no canal Renovando Atitudes, o nosso novo programa que se chama Resenha Espírita. Boa tarde para vocês e boa noite para mim, que eu estou aqui em Portugal. Eu vou aqui me apresentar de antemão. Para quem não me conhece, meu nome é Nelson Tavares, vivo aqui na Ilha da Madeira, sou psicólogo. E esse novo programa que a gente inicia aqui é uma felicidade, uma alegria estar com vocês nesse nosso primeiro programa. A gente está aqui com alguns probleminhas técnicos, com o nosso convidado e comigo também. Então me dê crédito, pessoal, por favor, tá? Se eu errar e me embananar um pouco aqui nas configurações, nesse processamento todo de imagens e sons e vinhetas e resenhas, enfim. Mas vamos falar um pouquinho desse nosso novo programa aqui no canal Renovando Consciências e vai ser também retransmitido para os seguintes canais: a RAI TV, que é a Rede Canal Amigo Espírita TV, para o Rádio Portal da Luz, para a Web Rádio Fraternidade, para a TV 7, para também a TV Secal, para o Centro Espírita Allan Kardec e para o Casa com Evangelho. Vou repetir, eu queria antes de mais agradecer pelo convite e a confiança dos amigos do Renovando Consciências, esse convite de assumir essa nova proposta, esse novo programa, que é uma felicidade para mim. A gente vai estar sempre aqui, uma vez por mês, um domingo por mês, nesse horário, às 5 da tarde, Brasil. Com fuso horário aqui para Portugal muda. Agora está 4 horas, às vezes é 3 horas, vai variando conforme o fuso horário. Fuso horário não, o horário de verão. E a ideia do nosso programa é exatamente uma resenha, a ideia é ter um bate-papo descontraído de alguma forma, sempre trazendo algum tema relevante e com auxílio da doutrina espírita e com auxílio das bases e ensinamentos do Mestre Jesus, a gente conversar aqui espontaneamente, tentar trazer essa reflexão para as nossas vidas, aprender todos um pouco uns com os outros. Essa é a proposta do nosso programa. Vai ser sempre um programa ao vivo, então eu convido a todos a fazerem perguntas, a fazerem comentários, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês possam participar aqui conosco, sempre da nossa resenha. Peraí, pessoal, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá, o plano de fundo está tudo certo, Jesus e atualidade. Eu me embananei agora aqui que eu estou me vendo pequenininho no celular, mas vamos lá, vamos continuando. Então, quem quiser dar um oi também, seja bem-vindo, que às vezes o pessoal fala assim para mim: Nelson, eu estava lá, você não me viu, você não falou meu nome. Então, é sempre bem-vindo vocês darem um alô aqui para eu saber quem está ao vivo ou não. Eu já estou vendo aqui, olha, a Maria Henriques dizendo aqui boa noite, Nelson e todos. Está aqui Maria Henriques. Boa noite, Maria Henriques, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Então, quem quer um beijo, um abraço, comenta aí para eu saber que vocês estão online, tá? Que eu vejo os numerozinhos das pessoas online, mas eu não sei quem é que está, não tenho os nomes, a não ser que vocês apareçam para mim. Então, hoje, nesse nosso primeiro programa, em especial, que o tema é Jesus e a atualidade, nada mais atual do que falar sobre Jesus. O nosso convidado, em especial, que eu quis convidar esse amigo, ele é palestrante também, ele é escritor, ele é psicólogo, também é dirigente de um centro espírita em Ouro Fino, Minas Gerais. O meu amigo Marcos Vinícius. Seja bem-vindo, Marcos. Se apresente, por favor, para a gente. Deixa eu ativar o seu som. Pronto, está o som liberado. Fala um pouquinho sobre você, Marcos, para a gente, por gentileza. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, né? Boa noite ao Nelson. Desde já, agradecer o convite para conversarmos um pouco sobre Jesus, né? E fico muito feliz porque essa é uma possibilidade de nós todos estarmos nos conectando para compartilharmos um com os outros a nossa caminhada, a nossa aprendizagem, nossas reflexões, porque somos todos aprendizes, né? Estamos ainda aprendendo muito sobre doutrina espírita e nos esforçando para atualizar Jesus em nossas vidas, né? Que é muito importante.
Então, estou aqui muito feliz, muito contente, porque eu gosto de estar falando sobre, né, como alguém que pesquisa, alguém que estuda e alguém que quer aprender também, porque não sei tudo. E não e todos nós podemos contribuir um com os outros, né? Exatamente, Marco. Exatamente, seja bem-vindo. Eu, na verdade, vou abrir para vocês aqui essa resenha que a gente vai ter, essa nossa conversa de hoje. Nada mais é do que eu e Marco já tivemos algumas vezes e a gente vai abrir aqui para o público. Espero que vocês participem e que faça sentido para a vida de vocês também, como faz para a nossa. A ideia do resenha é exatamente essa, a gente abrir aqui uma conversa. A gente tem o nosso roteiro, na verdade, é muito pessoal, não tem nada combinado. Vou dizer para vocês como é que funciona. Eu faço aqui algumas pontuações que eu acho importantes desse tema. O nosso convidado hoje, Marcos, faz também as pontuações dele. E a gente deixa correr naturalmente, vai conversando, vai falando. A ideia é a gente resenhar. Que possamos todos resenhar aqui juntos. Sejam todos bem-vindos. E eu vou agora fazer a nossa oração de início para a gente sair um pouco dessa agitação, dessa balbúrdia do mundo, a nossa correria do dia a dia. Eu vou convidar todos, para quem quiser, claro, fechar os olhos comigo e assim, inicialmente agradecemos a Deus Pai por tudo, por mais essa encarnação, por mais essa oportunidade de aprendizado. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, por tanto amor derramado sobre nós, pelos seus ensinamentos do passado e que se fazem muito presentes e são muito atuais. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores desse canal Renovando Consciências, que dão todo o suporte, toda a psicosfera necessária para a harmonia, para essa tranquilidade da divulgação da palavra do Mestre Jesus e que possamos aqui buscar humildemente aprender um pouco mais com os seus ensinamentos. E assim eu peço autorização para dar início a esse nosso programa Resenha Espírita de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, antes de começar, já estou vendo os comentários aqui. Deixa eu ler aqui. A Maria Henrique está mandando um abraço. Para o Marcos Vinícius. O Osvaldo Afonso está dando boa tarde a todos. Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde da TV Secal também, lá de Florianópolis, que está conosco, está sendo retransmitido em direto, ou melhor, ao vivo. Em direto aqui em Portugal, tá? Aí no Brasil, ao vivo. Às vezes eu falo umas palavras e já me confundo um pouco. Mas pronto. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar, então, a conversar um pouco, a resenhar um pouco. E eu quero logo de início trazer algo que eu acredito que é interessante, porque a sociedade como um todo faz um grande questionamento e às vezes coloca Jesus como ultrapassado. E eu faço a pergunta para vocês, faço a pergunta para o Marcos e vou fazer para mim também. Será que Jesus está ultrapassado? Ou será que Jesus é atual ainda? Porque cada vez mais, a minha percepção, tá? A gente percebe principalmente a juventude, vê Jesus como aquela coisa antiga, aquela coisa lá da avó, sabe, do livro, que está ultrapassado, lá da igreja, aquela coisa, aquela religiosidade, aquela coisa que já não está mais no momento, que já passou, que o mundo moderno hoje em dia não cabe mais essas coisas de antigamente, então Jesus fica escanteado de alguma forma. O que eu acredito que o nosso desafio, enquanto expositores aqui, é trazer Jesus para esse momento atual, para o hoje, porque Jesus é atual. Jesus está aí no meio de nós e nós temos a capacidade de colocar Jesus no meio. Gosto muito de falar isso. É colocar Jesus no meio de tudo. Colocar Jesus no meio do nosso dia a dia. Dentro da nossa compreensão, dentro do nosso entendimento, desse ensinamento de amor que a gente já consegue compreender de alguma forma, é multiplicar, é mastigar, é trazer de encontro esse amor para aqueles que estão ao nosso redor. Muito além da teoria, na prática. Eu não estou falando isso só para mim, para o Marcos, que a gente está aqui como expositores espíritas, não. Falo para todos nós que compreendemos a palavra do Cristo, não é precisa subir num palanque para falar de Jesus, não.
dá para falar de Jesus sem ao menos tocar no nome dele, pessoal. Você que me escuta, que faz sentido para você a palavra do Cristo, se você já consegue sentir, não só na teoria, mas sentir esse amor, você tem sim a capacidade, como eu, como Marcos, como todos nós, de praticar, de multiplicar esse entendimento, de dar esse auxílio, de esticar essa mão. E é nesse sentido que eu acredito que trazer Jesus para a atualidade é aproximar Jesus do nosso dia a dia, da nossa realidade, tirando ele somente lá do centro espírita, ou da igreja, ou do templo, e colocar ele entre nós, nos nossos questionamentos, no nosso dia a dia. Vou passar a palavra para você, Marcos. O que você me diz sobre isso? É bastante complexo, né? Mas é muito importante a gente pensar, né? Refletir sobre como nós, né, como nós espírita, como nós seres humanos, hoje encaramos essa questão de qual é a nossa visão sobre Jesus. Quando você falou da questão ultrapassado, eu diria que está mesmo muito ultrapassado, não Jesus, mas a concepção que se tem dele, a maneira como se fala dele, a maneira como se entende ele. Porque quando nós paramos e pensamos que Jesus não é uma proposta só religiosa ou teológica, ou se continuarmos pensando que ele é uma proposta teológica só e religiosa, vai continuar ultrapassado mesmo. Mas se nós começarmos a pensar em Jesus, não como um artigo de fé, ou então como um líder religioso, mas como alguém muito importante no nosso desenvolvimento intelecto-moral, né? Porque é muito complicado, né? A gente está muito encarcerado, nosso pensamento, a ver Jesus dentro do contexto religioso, dentro do contexto teológico. E que função tem isso hoje na era da razão, da lógica das nossas vidas? Como que nós vamos trazer, né, a doutrina de Jesus para nossas vidas reais e ter função? Porque é muito interessante no estudo sistematizado, continuado das obras básicas de Allan Kardec, lá na Casa Espírita, a qual faço parte, e um dos membros, muito jovem, mas muito estudioso, e na hora que estávamos estudando os textos, ele fez uma colocação que chocou, né? Está tão encarcerado dentro de nós, assim, a ideia de Jesus, que parecia uma blasfêmia o que ele tinha dito. E ele disse algo que, nossa, movimentou dentro de nós um monte de coisa. Ele fez o seguinte questionamento tão humildemente. Nossa, mas parece assim que só Jesus é importante? E não é importante a doutrina dele, não é importante a ética, não é importante o que ele ensinou? Como se nós, né, ficássemos engessados num mito, numa ideia, endeusando Jesus e esquecendo do mais importante, que é a doutrina, né, o ensinamento moral, ético. Né? Quando ele falou aquilo, chocou, né? Nossa, mas como assim, né? A gente só fala Jesus, 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 né? E essa questão é tão delicada porque, infelizmente, nós estamos vivenciando um momento muito crítico no mundo e em relação também ao movimento espírita, que é essa dificuldade, né, de tirar Jesus do cercadinho dogmático, do cercadinho religioso e trazer ele para a realidade da nossa vida, levá-lo para o campo da filosofia, da ciência, da tecnologia, trazer ele. Mas é tão importante a gente refletir sobre isso que eu queria contar um exemplo de uma coisa simples, boba, que aconteceu essa semana, que tem a ver com a nossa temática. Eu fui a um supermercado comprar castanha, eu e minha irmã.
E nós estávamos na fila, compra, escolhe, e tinha duas mocinhas atendendo. E eu não as conheço, a mocinha, né? E uma delas, com boa vontade, mas muito séria, muito técnica, fazia pesando, mal olhava, e a outra também muito técnica, mas de uma boa vontade, uma simpatia muito grande. Cada vez que ela entregava o saquinho que pesou, ela dizia: aqui, meu anjo. Falava para minha irmã: oh, meu amor, o que você quer? Ah, calma, já vou entregar. Eu achei aquilo tão diferenciado, e eu vi que era tão sincero dela, que eu falei: eu vou abordar, eu não posso, eu preciso aprender com essa mocinha, ela deve ter alguma riqueza que eu não sei qual é. Aí eu virei assim, ela veio mais para o canto, me entregar o último saco, eu falei: nossa, mas eu achei muito lindo o jeito que você trata as pessoas, você tratou só nós ou você trata tudo? Ela falou: eu gosto de tratar todo mundo assim, porque é assim que eu me sinto. Eu sinto que eu devo ser boa com as pessoas. Aí ela falou isso, deu essa explicação, eu virei e falei assim para ela: você sabe que essa é a proposta de Jesus? É que o evangelho dele, a proposta doutrinária dele, a ética, esteja aqui no supermercado, dentro de nós, na rua, em todos os lugares, e que a gente viva isso na nossa realidade. Os olhos dela encheu de lágrimas, eu achei incrível. Não perguntei se ela era católica, evangélica, o que ela era, e nem disse o que eu era. Eu disse, nós falávamos de Jesus ali. Ela falava sem citar o nome dele, inclusive. Ela vivia o ensinamento dele. Eu achei aquilo muito rico. E ela concordou, ela falou assim: não, mas é verdade o que você está dizendo, é isso mesmo, nós precisamos abraçar essa causa, de viver isso, né? Então, eu percebo que se nós espíritas continuarmos repetindo o mesmo discurso que o evangélico, o católico, o crente o faz, não que eles estejam errados, de maneira alguma, mas a proposta espírita é trazer o Cristo redivivo. Se é o Cristo redivivo, o cristianismo revivenciado, ele tem que ser vivido, não só discursado. Então, na própria casa espírita, a gente vê um discurso que é o mesmo do culto evangélico, é o mesmo do culto da missa, e a missa está certa, o culto evangélico está certo, porque eles seguem uma doutrina e eles entendem que ela é aquela maneira. Não estou dizendo que eles estão errados, mas nós espíritas estaremos em equívocos, como nós não mudarmos o nosso discurso e trazermos um discurso mais racional. Tentar entender, por exemplo, que Jesus não pode, a gente não pode continuar falando dele apenas da boca para fora, né? O espírita é convidado a viver o ensinamento na sua vida e em tudo que a gente vive, né? Então é complexo, é uma coisa muito profunda, tá muito polêmico isso, porque assim, você vai às vezes numa reunião espírita, ou endeusa demais a pessoa de Jesus, distanciando ela de nós como algo muito longe, ou então coloca ele de novo dentro de uma religião como se fosse um líder religioso, né? E ele é mais do que isso. Eu diria que Jesus, na atualidade, ele é tão importante quanto qualquer avanço tecnológico, qualquer avanço científico, filosófico que nós alcancemos. E enquanto nós não entendermos isso, fica difícil. É uma coisa complexa, vamos jogar fogo aqui, né, na reflexão. Por exemplo, quando a gente pensa em Jesus, eu não penso em Jesus como o líder de uma religião, não penso nele como fundador do cristianismo, nem de nenhuma religião. Eu penso nele como o mestre de ética. Eu vejo Jesus como a encarnação da bioética, uma ciência moderníssima hoje.
Eu vejo ele assim, eu não vejo ele dessa maneira. Não vejo que Jesus deva, né, viver, estar presente em nossos discursos quando falamos de religião, de teologia ou de problemas espirituais. Aí a gente vai falar assim, mas como é que os conceitos de Jesus são atuais? São. Você quer ver uma coisa? Nós temos em Paris um dos maiores filósofos de Paris, Luc Ferry. Luc Ferry escreveu um livro maravilhoso. Se chama A Revolução do Amor. Ele fala claramente em todo o livro dele que o amor salvará o mundo. Quem disse isso? Jesus. Bauman, um grande sociólogo inglês, ele vai falar da importância da alteridade, sem se colocar no lugar do outro, né? Quem disse isso? Quem viveu isso? Ou seja, esses homens não estão falando de religião, mas eles estão falando forçosamente de Jesus, né? Eles estão falando da empatia, estão falando de conceito. Aí temos aqui o Facebook. Uma dos conceitos primordial do Facebook é a palavrinha compartilhar, partilhar. Quem é que ensinou isso? Quem que falou isso sem parar na nossa cabeça, né? Então, quando a gente vai analisando a necessidade de uma moral verdadeiramente equilibrante, nós temos que buscar aquele que é mestre, que é referência nossa. Se eu, como psicanalista, busco a minha referência em Freud, Melanie Klein, Winnicott, todos esses homens que são maravilhosos porque eles pesquisaram, estudaram, né? Se eu busco as minhas referências em psicanálise contemporânea, se eu busco, se um físico busca as referências em Einstein, e cada um vai buscando as suas referências, onde é que nós buscamos a nossa referência em questão de espiritualidade? Aonde está a nossa referência? Está na religião? Está no templo, na igreja? Não, não está, né? A gente não pode continuar pensando dessa maneira. Nossa referência sobre ética, sobre moral, sobre o espiritual, está em Jesus. E é insuperável essa referência. Tem outros que vêm trazendo para nós, ajudando a gente a desenvolver o pensamento sobre essa referência? Claro que sim. Mas a referência continua. E ela é atualizada, ela é ampliada, ela é trazida de uma forma mais clara, como, por exemplo, a gente pode ver nos livros de Joana de Ângeles esclarecimentos maravilhosos sobre Jesus. Estou até com um livrinho do Chico aqui, ele fala, se o Nelson me permitir ler um pequeno trechinho do que o Chico fala, olha que coisa mais linda que o Chico diz. Por favor. Em verdade, a coletividade fomos à Lua, redescobrimos os caminhos que efetivamente já existiam, mas quantas vezes sem Jesus teríamos e teremos imensa dificuldade para o entendimento uns com os outros em nossa viagem cotidiana de alma para alma, de coração para coração. Então é demais quando você ouve uma palavra dessa, né? Ou seja, quem é que nos dá base para entender que sem o óleo da indulgência não tem como se relacionar com o outro ser humano? Que agora nós já começamos a mudar nossos conceitos e que é atual e que é igual ao que Jesus ensinava. Não é mais humano, não é mais só o homem, mas é pessoa humana, né? Mas só para fechar esse pequeno reflexão, essa pequena resenha, outra questão que envolve por que, né, que nós ainda temos tanta resistência de aceitar um Jesus, pessoa humana, humano, um ser que dá exemplo de que nós, como pessoas humanas, podemos sim amar, ser verdadeiramente felizes, podemos
ser éticos. Não, mas enquanto a gente tem uma ideia tão equivocada que Jesus tem que ser divino, né? Ele não pode ser humano, oh, nossa! E ele dá todos os exemplos de quanto ele era humano, de quanto ele estava próximo de nós, né? Para nós percebermos que, enquanto humanos, né, o olhar dele era humano. Aí depois, numa nova oportunidade, eu quero falar de uma parábola dele que é muito legal, porque é uma parábola que é um afronto a todo pensamento falso sobre a bondade de Deus. Obrigado, Marcos. Quero já essa parábola aí. Segura ela para a gente na agulha. Deixa eu colocar aqui nos comentários que a Maria Henriques disse aqui para a gente que Jesus não está ultrapassado, a consciência coletiva transformou a concepção da missão dentro do contexto religioso, seja qual for. Verdade, Maria, é bem por aí mesmo. É um pouco isso que o Marcos está falando agora, essa confusão que a gente acaba fazendo, quanto mais nesse aspecto do endeusamento, que é totalmente diferente dessa concepção do Jesus homem, que é um pouco disso que o Marcos está falando, a gente costuma conversar um pouco sobre isso, que é o exemplo possível, é o exemplo palpável, o exemplo realizável, que muda completamente a base, a nossa percepção de que Jesus é esse. Porque uma coisa é quando Jesus está lá muito distante, esse Jesus endeusado, é aquela coisa utópica, aquela coisa quase que uma ilusão. É bonito de se ver, é bonito de se escutar, mas cria esse distanciamento, quase que se fosse um poço que a gente não consegue ver a capacidade de ultrapassar e de chegar lá. Mas o importante é a gente lembrar que todos nós um dia, não vai ser agora, não tão cedo, aos pouquinhos na nossa caminhada, mas um dia a gente chega lá ao patamar que Jesus já se encontra. Filho do mesmo Pai, como nós somos, ele nos apresentou esse Pai. Vou seguindo aqui um comentário agora, próximo comentário é da Norma. Norma nos diz, boa tarde, Nelson, e todos os que nos assistem. Gratidão, Nelson, por nos honrar e conduzir esse programa. Norma, o prazer é meu, a Norma é do Renovando Consciências e trabalha na equipe também. Para mim é um prazer, Norma, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de trabalho. Agora eu vou fazer uns comentários aqui primeiro, com vocês. Aliás, com você, tá, Marcos? Se por um acaso eu cair, não sei se você reparou aí, eu sumi minha tela. Que a minha internet aqui caiu, eu já voltei, mas se cair de novo, vida que segue, tá? Vamos seguindo, vamos levando aí. Eu gostei, eu queria comentar alguns pontos aqui, que tem tantos pontos, dá pra gente fazer, desmembrar aqui muita coisa. Primeiro, as castanhas, a história da castanha. Só vou compartilhar com vocês. Eu adoro, sou fã de castanha. Aqui em Portugal, então, a gente come sempre castanha. Eu adoro castanha. Agora, quando você falou uma coisa importante, que eu pontuei aqui também, que é a história, e eu gostei muito do compartilhar, né? A coisa da internet hoje em dia, como é que a gente está compartilhando. Eu busquei aqui uma referência não, a questão sobre a referência, que nos tempos atuais de internet, a gente tem os famosos formadores de opiniões, são os famosos influenciadores, e temos os seguidores, que são aqueles que seguem, e a gente, de alguma forma, vai seguindo aquelas pessoas que tem a sua opinião, a gente acompanha, que nos inspira, às vezes a gente copia, pode ser dentro do esporte, da moda, da religião, da política, em todas as áreas tem hoje em dia esse novo fenômeno, que são, digamos assim, os influenciadores, com esse contato, com essa proximidade que a gente tem aqui na internet. E aí eu quero fazer essa seguinte pergunta para todos nós. Quem são as nossas referências, como o Marcos falou? É por isso que eu puxei esse raciocínio aqui. Quem é que a gente elege como os ídolos da sociedade, os nossos ídolos ou os ídolos do mundo? Que referência é essa? Que modelo é esse? Vamos lembrar, gente, modelo de verdade, aquele modelo com M maiúsculo, só tem um, que é o modelo de perfeição, e aquele que, penso eu, deveria ser a maior referência de todas, o maior influenciador com o maior número de seguidores de todo mundo, e likes e compartilhadas, e o que é que seja, Jesus.
Vamos tomar cuidado, gente, para não colocar no pedestal. Eu quero chamar uma atenção aqui, cada um faz o que quer da vida, cada um tem os seus ídolos e referências que quiser, tá? Não estou aqui para julgar e criticar. Estou aqui para a gente reflexionar e pensar em conjunto sobre essas questões da atualidade. A internet é uma realidade, já faz parte do nosso cotidiano, da vida de 99,9% das pessoas, penso eu. Então vamos tomar só cuidado para a gente não colocar no pedestal certos modelos imperfeitos como nós, egoístas e orgulhosos, que temos que ainda aprender e vivenciar muito. Não estou falando de ninguém para parar de seguir o pessoal, não. Pode seguir, mas cuidado com esse patamar. Vamos entender que esse irmão que você segue, que é um influenciador, o famoso, o chique, o famoso, que é XYZ, ele também está na caminhada como eu estou, como você está, como o Marcos está, almejando chegar a essa perfeição que a gente vai alcançar. Então, se é para se guiar em alguém, se é para ter uma referência, se é para ter um norte, foca em Jesus, que ali é a segurança, a tranquilidade, que na nossa caminhada que vai haver dificuldades. Não é porque o pessoal também confunde muito isso, né, Marcos? Que acha que, eu vou estar com Jesus, não vai haver dificuldades. Pessoal, dificuldade vai haver para todo mundo. A diferença é que nos dá o suporte, nos dá o acolhimento, nos auxilia exatamente nessa caminhada. Porque a gente precisa passar aquilo que é necessário para vivenciar. Não é só a gente estudar e saber e decorar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Pentateuco e a Bíblia, os 4 Evangelhos, o que é que seja, e está resolvido porque eu tenho conhecimento intelectual de Jesus e dos seus ensinamentos. O que nós precisamos é praticar, é experienciar, vivenciar. É através daí que a gente vai aos pouquinhos alcançando essa evolução espiritual, através da vivência. Não só do intelecto. Claro que o intelecto é importante. Sim. Mas aí a gente faz esses 2 pontos que se unem, e se unem com toda a necessidade de maestria, que é o aspecto intelectual e o moral. E o moral é a prática. E que moral que a gente está falando? A gente está falando da moral de Jesus. Fala pra gente, Marcos. Vou passar a palavra para você para não monopolizar aqui. Então, você sabe que eu me sinto, né? É engraçado isso. Eu me sinto, eu não sei, confessando, né, os meus sentimentos. Eu vou falar de Jesus, eu me sinto, assim, tão, às vezes, com dificuldade, porque eu tenho tanto amor por ele, né, e ele é tão significativo na minha vida, que é complicado, né, a gente ficar falando dele, querendo definir, enquadrar ele numa coisa, noutra, porque já foi feito tanto isso, e o fato de fazerem isso de forma muito inadequada acabou, em vez de trazer ele como uma realidade, a doutrina que ele ensina para nos ajudar, né, muitas vezes acabou afastando. Mas ele é maravilhoso, né? E a gente tem que pensar que ele ensinou mesmo algo fascinante. Primeiramente, ele nos ensinou que Deus não é propriedade de ninguém. Deus não é cristão, Deus não é judeu, não é islamita, não é espírita. Deus é Deus. Isso é a primeira coisa que ele ensinou. É de todo mundo fique feliz que Deus é de todos. E segunda coisa é como esse Deus é maravilhoso, como ele é bom, como ele é justo. A justiça dele é uma porta aberta, principalmente através da reencarnação. E ele a gente vai falar disso conosco na parábola do filho pródigo. E é interessante porque essa parábola, eu falo, Jesus, como que você conta uma coisa dessa lá no meio do povo de Israel, para os judeus? Sabe o que acontece? Muitas vezes a falta de compreensão da cultura judaica faz parecer que ele contou uma historinha boba, faz parecer que é só uma metáfora, né? Figurativa, muito linda, nossa, mas se você for analisar cada ponto ali, você fica assustado. Em síntese, ele diz
que um pai maravilhoso tinha 2 filhos, né? E um dos filhos foi embora viver a vida, pegou a herança, gastou, pintou e bordou com a herança e abandonou o pai, abandonou a salvação, o lar. E esse filho depois ficou pobre e ainda por cima foi viver dando comida aos porcos e comendo a comida dos porcos, e ele vivia ali no meio dos porcos. Aí deu uma luz na cabeça dele, ele lembrou, nossa, eu tenho um pai tão rico, tão poderoso, eu vou voltar lá. E aí ele volta. Nossa, mas acontece uma coisa fascinante, aquele pai não só abre os braços, mas sai correndo atrás, assim, encontra e abraça aquele filho, mata o novilho, faz festa, põe o anel, capa, e o irmão, né, fica com inveja, fala, por que você fez isso? Eu estava aqui, né, eu estava aqui, tudo. E o pai fala, mas ele estava perdido e foi achado, estava morto e vive, né? Mas quando você olha toda essa imagem, até hoje eu fico pensando como Jesus teve coragem de contar isso para os discípulos dele. Eu não sei como ele não apanhou. Ele tinha que, só dele contar essa parábola, ele já ia para a cruz, porque veja só o que ele faz. Primeiramente, não é a postura do pai judaico, na época patriarcal. Se você abandonou o lar, abandonou a religião, abandonou, você é cortada a herança. E você não vai receber nada mesmo, e não vai ter perdão. Imagina, abrir os braços, ainda vir encontrar, ainda fazer uma festa. Mas o mais complicado é que Jesus fazia um protesto formal contra o dogmatismo judaico. Quando ele diz que o rapaz vivia no meio dos porcos, foi dolorido para os discípulos ouvir isso. Porque se não podemos comer o porco, porque o porco é uma carne impura, e o porco por si só ele é impuro também. E está no dogma que se você comer o porco, ou tocar no porco, ou viver com o porco, você não vai ser recebido no reino dos céus. Você precisa cumprir o ritual para ser recebido na justiça de Deus. E Jesus então vai dizer que aquele homem não comeu só a carne do porco, viveu como porco e Deus o recebeu maravilhosamente, porque não era a carne que faria diferença, mas o amor que triunfaria, né? Então é um protesto, e esse mesmo protesto continua. Ele vem dizer que é um pai, nossa, não tem como falar, ele é maravilhoso, ele não está olhando se a pessoa seguiu um dogmazinho ou outro, se cumpriu um ritual ou não, ele está olhando para o filho dele. E ele vai amar aquele filho, vai abrir as portas para aquele filho em toda e qualquer situação, para resgatá-lo e para reabilitá-lo, não para puni-lo, não para castigá-lo. Então, aí nessa parábola, nós temos aí toda uma postura. Nós todos nós que estamos aqui, o Nelson, eu, quem está escutando, somos os filhos pródigos. Estamos aqui no mundo, aqui é o mundo, viemos com a nossa herança, com a partilha que recebemos, estamos fazendo o que a gente bem entende aqui, tem uns que faz mais, outros menos, e o pior de tudo não é isso, né? Uma das características do filho pródigo, que todos somos, a gente fala de Jesus, fala de espiritualidade, sou espírita, mas continuamos nos comportando como materialistas. Nossa, que horror! Mas como que nós nos comportamos como materialista? É só nós analisarmos no que eu invisto mais o meu tempo. Quantos param para uma horinha aqui falar sobre espiritualidade? Né? Será que eu invisto no meu intelecto, no meu crescimento intelectual, espiritual? Estou fazendo uma caridade? Estou vivendo o Evangelho de Jesus na minha vida prática? Ou eu estou muito preocupado em ganhar dinheiro, a juntar tesouros na terra, eu estou preocupado e, nossa, eu tenho que lavar meu carro, tenho que arrumar minha casa, eu tenho que conquistar isso. Tudo isso é importante, mas tudo isso fica. Tudo isso ficará. E aí, o que é que eu vou levar? Como que eu volto para a casa do meu pai, coitado? E ele está lá, com os braços abertos para me receber. Volto lá,
como voltou o filho pródigo. Maltrapilho, mendigo, com as mãos vazias. Ah, não deu tempo, eu tinha que fazer tanta coisa lá na terra, não deu tempo a ler não deu tempo a ler um livrinho do Chico, não deu tempo para fazer isso. Ai, essa aqui era muito. Então, Jesus, ele era maravilhoso, ele era um revolucionário. E o amor dele revolucionará nossas vidas, creio eu, porque eu sei disso, porque eu posso experimentar isso, e a vida do nosso mundo, né? Então, enquanto nós queremos encarcerar Jesus numa crença, fica difícil. Eu não sei se todos estão a par, né? Tem um comentário aqui no Brasil que tem um grupo na Europa que está querendo, né, fechar um bloco, um muro, né? Um muro que assim só agora vai entrar nos países, umas ideias assim, sabe, que surgiu aqui. Nem sei se vocês estão a par disso. Se for cristão, eu fiquei horrorizado, porque se nós formos pensar, isso é um pensamento da idade das trevas, porque se eu preciso abrir minha mente, isso é desalojar Jesus da sua proposta de fraternidade, de derrubar cercas, de derrubar as muralhas dos dogmas. A proposta de Jesus é o contrário, é construir pontes, avenidas, viadutos, abrir caminhos, né, para consolidar a fraternidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente usa o nome de Jesus com qual finalidade? Para erguer, para construir pontes, ou para destruir a nós mesmos, as nossas possibilidades. Então eu queria trazer para o nosso raciocínio a questão do filho pródigo, porque muitas vezes, quando se ouve essa parábola, parece que Jesus está falando religião, que ele está falando de religião, que ele está falando só do outro. Não, ele está falando de nós, ele está falando da nossa maneira, né? Que nós nós temos imperfeições mesmo, que nós precisamos confessar uns aos outros nossas imperfeições, que a gente precisa se ajudar, né? Então eu achei legal trazer essa reflexão, não sei se alguém concorda, porque na verdade é só um pensamento, é uma reflexão. A gente precisa, claro, crescer cada vez mais sobre isso, mas é bom a gente contextualizar as ideias de Jesus, porque tinha uma intenção, né? Libertar almas. Com certeza, Marcos. E tem até uma mensagem para você aqui, respondendo a pergunta que você fez agora. A Maria Henrique está aqui em Portugal, até. Eu estou na Ilha da Madeira, mas ela está lá em Castelo Branco, Portugal continental, mais para o norte. Ela faz o seguinte comentário. Ela sempre nos acompanha, né? E ela faz o seguinte comentário. Que maravilha ouvir o seu convidado. Estou muito feliz e comovida. Maravilhoso. Então, acho que está tocando as pessoas. E tocou também a Maria Henrique. Espero que muito mais de nós. E eu vou comentar aqui, vou puxar aqui, em cima daquilo que você falou agora, Marcos, que é o seguinte. Esse movimento cristão europeu, com essa finalidade de utilizar o nome de Jesus, talvez para derrubar pontes e não criar pontes. E aí, um dos pontos que eu queria colocar aqui é exatamente como é que... Eu vou analisar um todo, tá, gente? Vou analisar a sociedade, a humanidade como um todo, e depois a gente vai trazer para nós, que não adianta a gente ficar só também olhando aí para o mundo, etc. e tal. É importante fazer reflexão no todo, mas principalmente para a gente puxar para a gente. Como é que é verdadeiramente o nosso entendimento de Jesus, ou da sua proposta, ou do seu ensinamento? Como é que a gente entende, ou melhor, como é que a gente compreende com profundidade os seus ensinamentos? Sim. Eu acredito que esse exemplo que você deu foi ótimo, Marcos. Como a gente tem outros ótimos exemplos, como a gente ainda está distante, e um exemplo muito antigo e ao mesmo tempo muito atual da proposta do Cristo, que é a guerra, onde a gente tem não só... Temos várias guerras acontecendo em simultâneo, né? Mas em especial, vou só fazer um exemplo aqui, onde a gente tem uma Rússia cristã, com a sua concepção do que é Jesus, o Cristo,
atacando, invadindo a Ucrânia também cristã, independente da justificativa, porque, para mim, não tem justificativa que exista para a guerra, para a violência. E o intuito aqui, gente, agora eu vou puxar, trazer para a gente, tá? Não é querer julgar, ficar apontando o dedo, porque cada um com a sua escolha, cada um com o seu plantio e cada um com a sua colheita. Ponto. Cada um no seu quadrado. Mas a reflexão que eu quero trazer é o seguinte: como nós, de alguma forma, que estamos distantes ainda desse beabá, enquanto sociedade, humanidade, esse ensinamento básico, que é não fazer o outro que gostaria que fizesse contigo, não matarás, mas esquecendo o outro e trazendo para a gente a pergunta que eu faço: qual é verdadeiramente o esforço? Vou frisar a palavra esforço, porque tem que fazer esforço, tá? Não sei para vocês, mas para mim tem que fazer. Mas qual é o esforço que a gente está fazendo para aplicar minimamente aquilo que a gente já entende que faz sentido para nós na proposta de Jesus? É como o Marcos falou agora. Não tive tempo. Por quê? Porque a gente dá outras prioridades. Então, qual é a nossa prioridade na nossa vida? É o que fica ou o que vai? A certeza que eu tenho para dizer para vocês, que todo mundo tem, é o que fica é isso aqui, ó, é o palpável. É tudo que a gente está colocando na mão agora. É tudo que a gente vê, é tudo que a gente toca. Isso tudo fica. Fica. E qual é a importância, o valor, o peso? Vamos pesar numa balança? Qual o peso que isso tem do nosso foco? Qual a importância que a gente dá? Qual o direcionamento que a gente vai dando na nossa vida? E qual a aplicação através do esforço que a gente está fazendo, ou então deixando para depois? Mais ou menos o que a gente está falando. Ah, eu já sei, né, a sua proposta do Cristo, me identifico, legal, acho ótimo, vou lá no centro espírita, assista uma palestrinha, toma um passe, toma água fluidificada, ai, me sinto tão bem, aquilo me faz tão bem. Legal, voltou para casa. E aí? Modificou alguma coisa? Mexeu? Ou vai ficar só lá no centro espírita, naquele momento, naquela horinha lá? Ou aqui, nesse momento, aqui nesse nosso programa que a gente está iniciando hoje. Ah, vai ser domingo às 17 horas que eu vou lá e é ótimo. Ah, me sinto tão bem, o Nelson, os convidados dele, que bom. E aí? A gente está fazendo algum esforço para colocar na prática isso que a gente já sabe? A gente não sabe muita coisa, não, gente. Eu não sei muita coisa, o Marcos também não acredita. Somos todos aprendizes da proposta do ensinamento do Cristo. Mas o pouquinho que a gente já sabe já nos dá uma coisa, sabe o que é? Responsabilidade. Responsabilidade pela nossa felicidade, pelo nosso crescimento, pela nossa evolução. Vou falar uma coisa para vocês que eu costumo falar muito, tá? E que dói às vezes. Pessoal, não tem milagre não, tá? Sabe o que tem? Esforço. Enquanto a gente ficar nessa posição infantilizada ainda, de ficar guardando o milagre, olhando para cima e orando, atenção, gente, vamos orar, vamos olhar para cima e orar. Não é nesse sentido que eu quero dizer, tá? Mas aguardando cair dos céus a mudança que a gente quer na nossa vida, a felicidade que a gente tanto almeja, o crescimento que a gente sempre está querendo. É através do esforço que a gente vai caminhar. E vou repetir, não precisa saber tudo. Pega o pouco que você sabe e pratica. Pratica esse pouquinho que você já entendeu, mais ou menos, da proposta de Jesus. É só isso que a gente precisa. Não precisa pedir muito. Não precisa entrar numa faculdade de teologia, ser o grande estudioso de todas as religiões e ler e decorar o livro dos Espíritos, saber todas as respostas na ponta da língua e assistir todas as palestras e ser expert e ler 200 milhões de livros. Pega só esse pouquinho e aplica. É aí que vai fazer a diferença na nossa vida. Aos pouquinhos. É assim que a gente vai crescendo. Marcos, passo a palavra para você. Eu achei importante isso que você falou, né? Você trouxe a questão da guerra. Todos nós enfrentamos a guerra também dentro de nós mesmos, conosco mesmos, né? E porque temos nossos conflitos, e os conflitos são humanos e nos ajudam a crescer. Mas quando nós falamos do que nós estamos passando, né? Todos nós estamos passando por momentos muito turbulentos. Não tem como se isolar aí na ilha, né, que você está, né, Nelson? Não tem como eu me isolar aqui no meu paraíso, em Minas Gerais, não dá.
porque isso seria até um contrassenso, porque se eu digo que quero viver a doutrina de Jesus, eu não posso deixar de olhar com um olhar de piedade por alguém que sofre, por alguém que está numa penúria, porque eu estou junto de alguma maneira. Ninguém é feliz sozinho. Mas eu acho interessante porque nós estamos enfrentando vários pontos de conflitos mesmo em nós, na dinâmica familiar, social e também no globo. E dos princípios, né, do Cristo, é muito interessante que ele traz 2 princípios que, embora esse princípio sempre fizeram parte de uma religião, da religião judaica, e depois passou para a religião cristã judaica, e agora se disseminou, ele pode ser tirado do contexto religioso e ser trazido para o contexto real de nossas vidas sociais, psicológicas e tudo mais. Quando ele diz que nós deveríamos amar a Deus acima de tudo, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a si mesmo, a gente pode entender o seguinte: na primeira questão do amar a Deus, significa como que eu posso amar a Deus? Eu não vejo Deus, eu nunca vi Deus. Você já viu Deus? Eu não vi. Dizem que Moisés viu, mas eu não sei se ele viu. Eu não vi Deus, mas eu sinto Deus. Você pode sentir Deus. E sentir Deus, e podemos ver as manifestações de Deus. Então, eu posso amar a Deus como? Eu posso amar a Deus na pessoa do meu próximo, eu posso amar a Deus na natureza, nas plantinhas. Toda vez que eu amo, preservo, cuido da natureza, da ecologia, toda vez que eu cuido de mim mesmo, fisicamente, mentalmente, toda vez que eu faço isso, eu estou amando a Deus, porque eu estou amando o que Ele criou. Meu espírito. Mas amar ao próximo é algo um pouco mais delicado, porque amar ao próximo como? Fazendo alguma coisa. Eu não posso amar alguém só de palavras, ou como reduzir ao amor que a gente compreende, do amor possessivo, né? A gente precisa começar a pensar nesse amor, porque amar ao próximo é muito importante, porque quando eu amo o próximo, que eu faço todo o bem que eu posso para o outro, como eu gostaria que fosse feito para mim, eu estou construindo pontes. Ponte até o reino dos céus. O meu próximo é a ponte a esse reino de justiça, de amor, esse reino de fraternidade. Mas como que eu posso construir essa ponte? Eu acabo de construir essa ponte aqui com o Nelson, fecho aqui, chego ali de abrigo com a Sandra, minha esposa. Ou chuto o meu cachorrinho, ou eu mato a araninha, coitadinha, que veio refugiar aqui. Ela é vida. Ou eu pego e pego o telefone e falo mal com a minha irmã, com o meu irmão, ou eu vejo uma pessoa necessitada na rua, não tem nada com isso não é problema meu. Aliás, o problema da Ucrânia não é problema meu, está lá longe, eles que se matem. Como eu posso construir ponte agindo e raciocinando desse jeito? Eu estou destruindo a ponte, o elemento que constrói essa ponte até esse reino tão desejado. Então, eu não posso construir por um lado, destruir por outro. Eu preciso aprender a ter coragem de amar. E esse amor é real. Não é falso, não é mentiroso. Ele sustentou o mundo até agora e nos sustenta. Então, enquanto nós duvidamos dessa condição de amor, ou achamos que podemos ser felizes amando somente a minha família, somente o meu filho, é difícil. Não vamos ser felizes, porque, na verdade, há uma regrinha básica no Espiritismo que é a mesma lá de Jesus. Nunca quero esquecer isso e quero compartilhar com todos que estão aqui com o Nelson. Os iguais
em níveis morais, espirituais, intelectuais, se ajudam. Se ajudam. Um sustenta o outro, faz o bem para o outro. Os iguais que estão um pouco melhor, ajudam os que estão sofrendo, os que estão inferior, moral e materialmente. Porque acima de nós existe potências nos sustentando e nos ajudando, porque já alcançaram o progresso. Essa regrinha da doutrina espírita está em cima de uma frase tão simples que Jesus cansou de falar por toda Israel. O mais forte ajuda o mais fraco. O mais forte sustenta o mais fraco. É geral esse termo, esse conceito dele, mas quando você se questiona quem é o mais fraco, quem é o mais forte, logo a gente começa a entender a importância de começar a ver no outro não como um inimigo, não como alguém que é problemático. Nossa, olha, tá vindo, a África inteira está invadindo a Europa. Ai, meu Deus! Mas é a solução. Deus está mandando a solução. Aqueles que estão imigrando, aqueles refugiados, é o elemento da ponte para construir essa ponte até o reino dos céus. É tão difícil isso, né? Ou seja, enxergar naquilo que é um problema é a solução. É a solução. Mas cadê esse Jesus? Onde está ele, né? Você falou uma coisa, só para fechar esse raciocínio. Você falou, me emociona até. Precisamos viver Jesus. E aí eu lembrei do apóstolo Paulo, que depois de muito buscar, divulgar a doutrina de Jesus, ele disse: não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Mas hoje, na modernidade, na atualidade, no pensamento contemporâneo, que loucura! Então ele não existiu mais. Quando ele diz isso, ele não quis dizer que ele não existia como pessoa. Pelo contrário, a verdadeira pessoa dele agora triunfava graças à presença desse Cristo. Graças a essa possibilidade, agora quem vive é o Cristo, a ética. Agora eu estou equilibrado. Então nós estamos com essa dificuldade, com essa falta de coragem de dizer: agora em mim é o Cristo. Mas quando é que o Cristo vive em mim? Quando eu tenho a coragem de me curvar diante do necessitado, não só material, mas psicologicamente, socialmente. Quando eu tenho coragem de abrir mão de discutir uma coisa que não vale a pena. Quando eu tenho coragem de abaixar as armas e estender as mãos. Quando eu tenho a coragem de dizer: você vai, então, levar todos esses bens? Leva. Aqui em Minas existe um ditado que explica bem isso que eu estou dizendo. Não sei se é de Minas, mas pelo menos falam aqui. Quando vão roubar os anéis, deixe que os anéis se vão, fique os dedos. Né? O que é que estamos valorizando mais? Né? Então, é uma questão assim. Se eu acredito em Jesus, eu preciso viver o que eu acredito, senão não vale nada para mim. Se eu acredito no amor, eu preciso viver o amor. Mas não é viver aqui nessa discussão só, é viver na prática real, na nossa vida. Então, eu digo uma coisa, não se choquem, mas eu falo isso e explico. Lá na Casa Espírita, já quase eu fui expulso, tá? Mas agora já fui readmitido de novo. Graças a Deus. Mas eu disse que eu não era cristão. Você não é cristão? Eu falei: não sou cristão. Não sou cristão, não sou judeu, não sou islamita. Nossa, mas como você diz ser espírita e não é cristão? Eu falei: pois não, eu sou espírita. Mas eu não vivo sem Jesus. A doutrina dele é importante para mim. Não é importante para mim uma crença. É importante saber se eu consigo viver o que ele ensina. Não consigo totalmente. Isso eu digo a vocês com maior carinho e confiança.
de que vocês não vão me ver com maus olhos. Mas eu me esforço cada minuto da minha vida para viver o ensinamento dele. Erro, Nossa Senhora da Aparecida, Jesus Cristo, pode chamar todos os santos. Erro sem parar. Mas aprendo com esses erros, retomo de novo e peço, né? Porque é importante buscar acertar, buscar. E toda vez que distancio da proposta de Jesus, não do cristianismo, de Jesus, é que no cristianismo está a proposta de Jesus mutilada, distorcida e muitas vezes moldada ao interesse econômico, pessoal e político, né? Mas eu falo de Jesus redivivo. E isso reabilito novamente. Então, o convite é viver. Eu não quero saber de seguir Jesus. Não quero saber de seguir Jesus, não quero saber de aceitar Jesus, eu quero vivê-lo. Não só em palavras, em atos, ações, no coração. Jesus vive através de nós. Muito bom, Marcos. E tem tudo a ver até com o comentário que a Maria Henriques fez aí, esse viver Jesus, que é essa proposta do autoconhecimento e reforma íntima. Sim. Exatamente. A gente tem que conhecer, nos autoconhecer, saber minimamente o que a gente precisa, o que nós temos de positivo e negativo, e aí pegar esse tal negativo e fazer esse tal esforço que o Marcos está dizendo agora, buscando essa proposta do Cristo e vivenciar isso tudo na prática. Pegar todo esse conceito que a gente sabe que é lindo, maravilhoso, e que às vezes a gente fica só aí, né? Só no conceito, muito bonitinho, e acha muito belo, muito lindo, mas não faz esse esforço que seja. Volto a falar essa palavra. Hoje é o dia do esforço, né? Haja esforço. Repetindo. Mas é necessário. Falo para mim, falo para vocês. Não adiantar nada se a gente não conseguir exemplificar isso. Continuando aqui os comentários, tem aqui o Marcos do Carvalho. Uma ótima noite. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite para você também. Aqui temos a Leia Maspac. Boa noite, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. Boa noite, Leia. Seja bem-vinda também à nossa resenha espírita. E eu vou puxar aqui em cima do seu raciocínio, Marcos, quando você falou dessa limitação do amor. Vou puxar aqui, porque às vezes a gente vive exatamente muito no cercadinho, que eu só amo os meus filhos, eu só amo os meus amigos, eu só amo os meus pais, aqueles que me convêm, e fico fechado naquele círculo, que é muito bom, tá, gente? É muito bom porque, de alguma forma, a gente já está desenvolvendo esse aprendizado do amor. Ponto. Só que temos que ir mais além. E aí vem, de novo, a palavra do esforço, que é trazer Jesus para o nosso cotidiano. E exatamente essa falta de amor, ou essa falta do esforço, que a gente ainda vive afundado e se afundando encarnação pós encarnação nesse mundo de prova e expiação. Vou relembrar o que eu falo sempre também, não caímos aqui de paraquedas, gente. Se você se acha muito bom, desculpa te dizer isso, bota o pé no chão. Se você fosse muito bom, você aqui não estaria necessitando aprender. Você, como eu, como Marcos, é orgulhoso e egoísta. E tem coisa para mexer aí, para trabalhar. A humanidade está em crise, não é à toa. A sociedade é uma sociedade doente. Sabe por quê? Porque nós somos doentes. Vamos lembrar o que Jesus nos disse? Eu vim para os doentes. Sabe para quem Jesus veio? Para a gente. Sabe por quê? Porque nós precisamos. Vou frisar a palavra precisar, porque precisar é necessidade. Tá? Nós precisamos entender e compreender a proposta de amor. Só o amor é a saída. Todo o ensinamento do Cristo vai se resumir em 4 letrinhas: amor. A gente pode ir na vertente que quiser, na direção que a gente quiser, no fundo, a gente vai entender Jesus amor. O amor é o caminho. Por mais que você não seja cristão, aqui é a brincadeira que o Marcos fez, a semântica da palavra, mas outras religiões, ou mesmo o ateu, não precisa ser cristão, acreditar em Jesus. Para mim faz muito sentido. Para o Marcos também faz muito sentido. Para nós da doutrina espírita
faz todo sentido com esse embasamento, junto com o aspecto filosófico, junto com o aspecto da ciência, com a reencarnação, corroborando todo esse ensinamento dele. Mas olha só, tem muita gente que nem sabe quem é Jesus. E aí, tá salvo, tá errado, tá perdido? Não. Se já tá aprendendo a caminhada no amor, vai estar chegando aonde a gente vai chegar. Cada um com o seu caminho, com o seu direcionamento. E aí eu volto a repetir, se faz sentido para nós, a gente está aí com a faca e o queijo na mão. Agora, a gente precisa cortar. A gente precisa trazer esse queijo para a boca, mastigar, digerir, para matar essa fome, essa vontade que a gente tem. E que a gente está falando aqui, no final das contas, a gente está falando de felicidade. Porque, de alguma forma ou de outra, ou todos nós buscamos ser felizes, ou mais felizes, ou então aliviar um pouco a dor e o sofrimento que a gente vem vivenciando na nossa vida. E é aí que entra Jesus com seus ensinamentos. Muitas vezes é através da dor que a gente chega lá. Quantos de nós estamos aqui hoje na doutrina espírita, escutando agora aqui com a gente, participando ou não participando, só vendo, porque foi através da dor e buscando caminhos diversos que chegamos a um centro espírita e de alguma forma nos sentimos acolhidos, abraçados e amparados pela mensagem do Cristo, que essa proposta da doutrina espírita sempre foi e sempre será. É exemplificação, ou exemplificação não, mastigar. Porque a doutrina espírita não vai trazer milagre para ninguém, não vai botar ninguém no duplexo no nosso lar. O que a doutrina espírita vai fazer para a gente, o que nos faz, é nos dar informação, é jogar um foco de luz. Um foco de luz aonde? No nosso quarto escuro interno, que está meio bagunçado, meio desarrumado, certas questões ainda, certas vicissitudes, certos caminhos que a gente não escolheu no passado, muito corretos ou muito bons, e a gente necessita dessa luz para enxergar e falar, tenho que mudar. Vou ter que fazer qualquer coisa aqui para tomar uma outra direção. Se não, sabe o que vai acontecer? Vai ficar para a próxima. E que próxima é essa? Para a próxima encarnação, a gente fica empurrando com a barriga, postergando aquilo que um dia, mais cedo ou mais tarde, ou através do nosso esforço, ou através de uma expiação, o crescimento vai acontecer. É simples assim, pode ser duro, pode doer, mas é como é. Depende de como a gente interpreta. Depende de como a gente interpreta. Mas o importante é a gente ter o foco naquilo que a gente quer como objetivo. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta e vou repetir ela aqui mais uma vez. O que você quer da tua vida? O que a gente quer da nossa vida? Mas eu não sei, Nelson, para que eu encarnei, qual é a minha proposta. Tão pouco interessa. Se você não sabe, ainda bem que tem um véu de esquecimento, porque não foi revelado. Ok? Mas o importante não é o destino final, o importante é a caminhada, é a vivência no dia a dia, como o Marcos falou. É aplicar aquilo que a gente já sabe, o caminho certo, fazer as nossas escolhas naquilo que é o certo, que é o bom. É essa caminhada que vai fazer a diferença e no final, quiçá, tomara, a gente consiga concluir, ser o completista, concluir o propósito, o objetivo profundo que a gente veio fazer aqui nessa encarnação. Passo a palavra para você, Marcos. Então, eu queria fazer um questionamento de uma fala sua, embora ela esteja corretíssima, viu, Nelson? Mas é muito comum no meio espírita realmente pensar desta maneira. E eu penso um pouco diferente, embora aconteça o que você disse, mas criou-se uma ideia que eu particularmente acho equivocada. Não o que você falou, a ideia que se criou. Que quem não vai pelo amor, vai pela dor, né, no espiritismo. É claro que é óbvio que muitas pessoas vão pela dor mesmo, né, como você acabou de explicar. Mas a proposta de Jesus nunca foi da dor e não é para ir com a dor, pela dor até Jesus e nem a Deus, né? É através do amor. E é interessante que aí chega lá, acaba a dor. Mais ou menos, né? Porque esse é um mundo cheio de dor mesmo.
Mas a proposta realmente é superar esses equívocos que nós temos tido em relação à proposta de Jesus. Enquanto nós estamos pensando em Jesus como um mito, como um líder religioso, reduzindo a ele a uma crença religiosa, nós estamos perdendo a oportunidade maravilhosa de crescimento, de reforma íntima, de vivência e de crescimento e amadurecimento espiritual. Porque estamos muito presos ainda a questões físicas. Se Jesus falou isso, se Jesus fez aquilo, se Jesus não fez. E a mensagem dele maior de todas, que está na sua vivência, né? Porque quando Jesus reencarnou na Judéia, ele reencarnou como todos os homens, teve uma vida ordinária, no sentido comum como todos nós. Ele viveu, ele comeu, bebeu e vivenciou todas as situações de uma sociedade, e tudo que ele vivenciou de forma até muito complicada, até pior do que a nossa, porque o país em que ele reencarnou, o reino, né, estava sobre o jugo de um império que castigava, cobrava impostos, e, no entanto, ele se manteve equilibrado, não perdeu o equilíbrio dele, demonstrou amor, demonstrou que ele podia, mesmo naquela situação de caos social, econômico, ser feliz, fazer o bem a quem ele podia fazer, transmitir a boa nova, a boa notícia, né? E dentro disso tudo, ele vai dar o exemplo, mesmo merecendo aquela morte infame, né? Quando ele é arrastado pela injustiça e é crucificado. Muitos ficam com ele com uma mensagem de que ele é um vencedor na cruz. Na verdade, ele traz, sim, até o momento da cruz, com a dor física, ele vai demonstrar que o amor é mais forte, o tempo todo, né? Ele consola, mãe, eis vosso filho, fala para ela, filho, eis vossa mãe, ainda por cima nos consola. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas a maior mensagem dele foi depois disso tudo. Foi a mais importante. Porque, por exemplo, para mim, eu não me importo hoje se a pena romana era de estraçalhar o corpo de Jesus, jogar para os bichos comer, se era deixar na cruz até apodrecer, isso para mim não faz diferença alguma. Ou se ele foi tirado, sepultado, enterrado, cremado, isso não muda. A mensagem dele é eterna. A mensagem dele é clara. E o que ele vai fazer? Ele vai se mostrar redivivo após a morte do corpo físico. Todo mundo viu lá a morte do corpo. Vai se mostrar em espírito. Vai mostrar que a vida continua após a morte. Vai mostrar por que é importante preservar nosso espírito no amor, na fraternidade, na bondade, no bem, né? E não vai mostrar para privilegiar um grupo ou outro, vai mostrar para várias pessoas, em coletividade, para que ficasse claro. Mas a nossa ignorância ainda é tão grande sobre esta pessoa humana que nós não conseguimos enxergar ele nessa realidade. Então, me perguntaram, eu não gosto de dar essas respostas, porque eu acho que eu preciso aprender a ser mais analítico. Mas, às vezes, o profeta sobe na cabeça, sabe? O fariseu, o saduceu, surge todo esse povo, que era para estar tudo já enterrado. Mas me perguntaram, por que os judeus não aceitam Jesus? Eu falei, mas que pergunta é essa? Mas se nem o cristão conseguiu aceitar ele ainda, nem o cristão conseguiu viver a doutrina dele, como você quer que aqueles que não puderam recebê-lo ainda aceite? A pessoa falou, como assim? Mas eu sou cristão? Ah, você pode até ser no título,
mas você dá outra face, você faz isso, você faz aquilo outro. Não, essas coisas não, isso aí é fora da realidade. Mas é a doutrina de Jesus. Você ama aquela pessoa como ela é, ou seja, eu quero dizer, Nelson, que ele é tão especial para nós que ele nos olhou não com um olhar só de divino, mas com um olhar humano. E esse olhar dele que está sobre nós ainda refletiu sobre nós e nos tornou melhor. Nós somos melhores agora e vamos ser mais. Mas tem uma coisa que fará a diferença. Se nós também começarmos a olhar com um olhar humano ao outro. Porque o outro é feito do mesmo material que eu. Então eu tenho que olhar para a outra família, para aquela pessoa que julgamos estranha, mas não é estranha. Pode ser um parente próximo, né? Então, a doutrina espírita ela é maravilhosa, porque ela vem nos recordar tudo isso e sancionar. Porque, mas então o espiritismo não é cristão? Não, não é cristão o espiritismo. Nunca foi. E não vai ser. E nem é. Nossa, mas então e Jesus? Toda a doutrina espírita é Jesus. Do começo ao fim. Mas é também todas as religiões e tudo que oferece de bom sobre Deus, sobre o ser humano. Porque o espiritismo pega tudo que é bom para juntar. Mas Jesus agia assim? Claro que sim. Ele vai dar vários exemplos para mostrar que ele não estava ensinando só sobre as leis do profeta. Ele vai chocar os seus discípulos quando o soldado romano chega até ele e pede: mestre, se você puder curar o meu servo. Ele fala: sim, onde é? Não, o senhor não precisa ir lá, não. Não precisa ir lá. Só do senhor falar, eu sei que ele vai sarar. Aí Jesus diz para ele: pode ir, teu servo está curado. Aí Jesus olha para todos aqueles homens religiosos que defendem uma crença, que já estão lá no reino dos céus, e diz: não vi em toda Israel uma fé como essa. Um homem que não era religioso, não era cristão, vamos dizer assim, porque Jesus não era cristão, né? Cristão é um termo muito moderno. Jesus, mas ele não era judeu também. E Jesus vai dizer que ele viveu a emoção, o sentimento, né, do amor, da confiança. Nossa, mas esse homem é muito especial. Quando nós começarmos a quebrar essas cercas, né, que estão aqui em volta de nós, no nosso coração, e ter esse olhar humano, que é o mesmo que Jesus teve por nós e nós temos, nós vamos perceber uma parceria com Jesus. Nós não vamos perceber mais um líder religioso: faça isso, faça aquilo outro, que é uma outra coisa ridícula. Ou seja, Jesus não veio aqui para salvar ninguém. Jesus veio para se dar como exemplo, para amar, para compartilhar todas as conquistas que ele fez. E é maravilhoso, porque ele nos ensinou algo que o Espiritismo está perdendo e precisa recuperar, que é a autonomia intelecto-moral. Jesus queria que nós fôssemos, e ele fala nas palavras dele, o nosso artifício do nosso próprio barro. Que nós fôssemos que nós tivéssemos o mérito de dizer: eu trabalhei o meu crescimento, né? Então, quando a gente pensa todas essas coisas, nós temos muita coisa para fazer, isso é maravilhoso. Nossa, a gente tem um caminho para percorrer, a gente tem que abraçar essa causa, não porque eu quero ser salvo por Jesus, por uma religião, uma crença, porque eu quero ser feliz. Ninguém está reencarnado para pagar, ninguém reencarnou para sofrer, nós reencarnamos para ser felizes. Não existe na doutrina de Jesus essa tristeza, essa coisa, essa penitência, esse sofrimento
é alegria a doutrina de Jesus, é felicidade, né? E se o Nelson me permitir, eu quero contar uma coisinha só. Francisco de Assis, ele era maravilhoso, o cantor de Assis sabia nos falar sobre essa beleza de Jesus. E ele conta que ele foi visitar um irmão, estava no inverno terrível, terrível inverno na Itália, e o irmão Leão foi com ele, um dos discípulos. Quando chegou, o irmão Leão era baixinho demais, era bem baixinho. E tinha uma portinha assim na portona, e eles chegavam de madrugada, ele batia para abrirem, porque estava cada vez mais caindo a temperatura, né? E o irmão Leão, o monge de dentro do mosteiro, abriu, olhou, não enxergou ninguém, fechou. Ele foi lá, e o São Francisco lá, feliz, tranquilo, olhando para a neve, achando tudo lindo. Ele falou, irmão, nós vamos morrer congelado, eles não abrem ali, eles não vão abrir a porta, nós vamos morrer. O mundo está um caos, está tudo perdido. Francisco, então, levantou e disse, nós vamos morrer? Então não tem jeito mesmo. Nós estamos agora 100% na mão de Deus. Vamos cantar e vamos dançar. E começou a pular e dançar. Lá de dentro do mosteiro, escutaram a voz de Francisco. Nossa, é o irmão Francisco que está aí. Abriu as portas. Essa é uma lição de Jesus. É no momento de caos, de sofrimento, que nós temos que cantar, sorrir, ser felizes, buscar a saúde. Nós não estamos aqui para sofrer. O sofrimento existe, inerente a nossas imperfeições mesmo, fazer o quê? Mas estamos aqui para ser felizes. Excelente, excelente reflexão, Marcos. Muito bom mesmo a construção do raciocínio. Deixa eu já aproveitar aqui que a gente já vai chegando no nosso horário, que a gente tem um limite. Porque se não deixar, eu vou com o Marcos aqui, a gente vai embora madrugada dentro. E hoje ainda tem palestra, hein? Nossa Senhora! Deus me livre. A Vera Lima está aqui, boa noite, boa semana, abraços, gratidão por nos ensinar a doutrina. Somos todos aprendizes, Vera, estamos todos aqui aprendendo juntos, mas obrigado pelo comentário. A Edna Guimarães, boa noite, querido Salvador, boa noite, Edna, obrigado. O Júlio Poderoso, nosso amigo, está desejando boa noite, Júlio. E a Maria faz um comentário aqui, que é o seguinte: a sociedade está em crise, é preciso fazer um grande esforço para ter coragem de fazer novas reconstruções filosóficas, éticas e tanto outras perspectivas. Mas o caminho é o amor, o foco é a caminhada. Perfeito. Maria, eu vou seguindo exatamente esse raciocínio só para fazer meu último comentário aqui. Eu acho importante a gente lembrar disso tudo. Que tudo que a gente falou bastante aqui sobre Jesus na noite de hoje, mas é a seguinte questão: Jesus é possível. Vou repetir, Jesus é possível. Pode parecer muito distante, mas o modelo que ele apresentou aqui foi um modelo palpável, tá? Pode parecer ser muito longe. Ah, mas é Jesus, não sou eu. Ainda não é você, mas um dia vai ser. E só vai ser quando a gente quiser, quando a gente se esforçar, quando a gente arregaçar as mangas e encarar todas as questões. E para isso que a gente tem o auxílio dele, já fez essa caminhada e foi no trilho e deixou as pedrinhas para a gente caminhar nessa direção. A gente tem sempre a espiritualidade de luz que nos cerca quando a gente vibra nesse padrão vibratório elevado de amor, de buscar o aprendizado do amor. Como é que se aprende a amar, Nelson? É só na família? É todo dia, o tempo todo. A partir do momento que a gente sai de casa e está predisposto, a espiritualidade vai nos dar a oportunidade desse aprendizado do amor. Então, eu só queria lembrar isso, a gente já está aqui estourando o nosso horário. Eu já vou pedir para o Marcos, se ele quiser, claro, fazer uma oração de encerramento. Mas antes disso, eu queria agradecer a todos que participaram aqui, mandaram mensagens, os 1 milhão de boa noite.
A gente teve bastante gente aqui, porque eu não sei quem tá, gente? Mas eu vejo os numerozinhos aqui, fiquei até surpreso. Fico muito feliz desse nosso primeiro programa. Já está tendo tanta gente participando, dando esse retorno. E a ideia mesmo é essa. A ideia é a gente trazer um pouco dessa resenha, abrir aqui com todos em conjunto. E tomara que vocês tenham gostado. Tomara que o Marcos também tenha gostado. Eu já conheço ele, tenho certeza que ele adorou como eu. Tem mais um comentáriozinho aqui para ler, antes de encerrar. O Osvaldo Afonso diz: tanto é verdade que na cruz Jesus ressuscitou o Salmo Eloi, Lama. Ih, agora você complicou para mim, Osvaldo. Desculpa, aí você complicou para mim, tá? O Salmo era recitado cantando. Muito bom, Osvaldo. Obrigado também pela participação, por estar aqui compartilhando conosco conhecimento. Então, eu vou passar agora aqui, antes de encerrar, agradecido. Agradeço ao Marcos pela presença e te peço, Marcos, por favor, as considerações finais e uma oração, por gentileza. Agradecer a todos, todas as ideias que eu pude ler aqui. Nossa, que maravilhoso. Que pena que eu não teve tempo, que a gente fica falando mais do que a boca, né? Mais do que uma matraca da Semana Santa. Queria tanto, cada coisa maravilhosa que eu vi aqui, essa última falando sobre Jesus, né? O Salmo, com muita alegria. Nós estamos 100% na mão de Deus. Isso Jesus nos falou, o Espiritismo ratifica. E eu não duvido disso, né? Então, agradeço a todos, agradeço o Nelson, peço desculpa se falei alguma coisa que não agradou, peço desculpa por alguma fala, porque tudo é muito delicado, muito complexo, mas se eu falei alguma coisa, se alguém quiser mandar algum recado através do Nelson, eu me retifico, eu aprendo, porque eu estou nesse processo, né? Eu aceito muito, eu quero que o outro questione, fale, até para mim poder ver através de outros pontos de vistas, né? Ninguém é dono da verdade. E eu fiquei muito feliz de participar, e agora ele pediu para fazer o encerramento, então vamos lá, né? Vamos fazer o encerramento, né? Então, podemos fechar os olhos, em espírito e verdade, nos conectemos com Deus, que possamos sentir a presença de Deus em nossas vidas, e dessa maneira, com confiança, com aquele sentimento de que nós estamos sempre conectados com Deus, que é impossível se desligar dele, né? E que esse Deus que é único, todo misericordioso, bondade, né? Misericórdia mesmo, de fato, que ele possa, né, derramar sobre nós todas essas bênçãos que vêm sendo, né, trazido pela sua misericórdia através dos profetas, através de Jesus, agora através do Espiritismo, mas que a gente consiga, né, buscar tudo isso, não só através de um pensamento mágico ou de uma fé cega, mas de uma fé raciocinada. Nós agradecemos profundamente por essa oportunidade, por esse momento de reflexão, de estarmos aqui, e que a gente possa cada vez mais caminhar para essa proposta que Jesus faz, que o Espiritismo vem nos convidando, né, de crescimento e amor. Que assim seja, Deus único e eterno, presente em nossas vidas. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado, Marcos. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Mais uns comentários aqui da Maria Henriques. Parabéns, Marcos Vinícius, maravilhoso. A Leia também dizendo gratidão por esse momento de aprendizado e reflexão. Que assim seja para todos nós. Pessoal, muito obrigado a todos e até domingo que vem. Domingo que vem a gente já tem uma convidada de São Paulo, do Centro Espírita Irmã Ângela, uma dirigente lá também, mas eu não vou revelar o tema ainda não, que é um tema surpresa. O nome dela é Cristina e vai estar aqui conosco no próximo domingo às 17 horas. Pessoal, beijos e abraços a todos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tchau. Tchau, todo mundo.